falamos em cálculos químicos, um dos assuntos mais importantes é saber calcular a massa molar. Você sabe fazer isso? Então fica aí que depois da vinheta vamos fazer um exercício para praticar esse conteúdo. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos trabalho com química, mostrando aos meus alunos um jeito fácil e prático de aprender. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Espero que o tutorial de química possa ajudá-lo bastante. Se você chegou também e ainda não é inscrito, não se inscreva. Clica lá o dedinho no botão vermelho, clique. Inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Afinal de contas, toda semana o tutorial de química traz novidades para você. Bom, como havia prometido no começo desse vídeo, nós vamos falar aqui sobre o cálculo da massa molar. Eu percebo muitos alunos que sentem a dificuldade quando chega lá em cálculo estequiométrico, relações molares, mas sente a dificuldade naquilo que eu costumo dizer para os meus alunos, que é a tabuada do 1 do cálculo químico. Tá? Então, nessa aula, o que faremos? Eu preparei algumas fórmulas, algumas estruturas, e nós vamos treinar o cálculo da massa molar. Beleza? Bora lá! Daí o exercício. Então, a pergunta que vem aqui é exatamente a proposta. Calcule a massa molar. É o princípio dos cálculos químicos. Saber calcular a massa molar é o princípio inicial. Poxa, Everson, mas afinal de contas, o que é a massa molar? Pensa, pelo nome, ele está dizendo massa molar. Massa, tá? Massa de 1 mol. Você fala, mas isso daí, tá, legal. E aí, o que é isso? A massa molar... Então vamos lembrar, a massa molar nada mais é do que a soma a soma das massas atômicas. Agora, vale lembrar que as massas atômicas você não é obrigado a decorar. Você não tem que decorar. Essas massas atômicas aqui, você vai pesquisar em tabela periódica. Então, as massas atômicas, ou elas são dadas, ou você pesquisa na tabela periódica. Um detalhe importante aqui é o seguinte: a massa molar, ela é dada, a unidade dela é o grama por mol. Então, como eu falei aqui, ó, é a massa de 1 mol. Então, o valor que eu vou obter é quantos gramas cada mol daquela substância tem de massa, tem de quantidade. A massa atômica em U, tá? Que é unidade de massa atômica, que é a unidade fundamental de massa na química. A unidade de massa atômica, que é aquela unidade feita em função do carbono 12 e tudo mais. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Você pegou o conteúdo ou o dado, ou na tabela periódica da massa atômica, o valor é o mesmo. Eu vou fazer isso, ó, as somas das massas atômicas, ok? Tá, Everson, mas aí eu preciso, ou ela é dada ou preciso da tabela periódica. Ok, nesse exercício ela está dada. Então, foi fornecida para você as massas atômicas. Estão aqui as massas atômicas. Então, vamos lá. Letra A. O3. O que eu tenho que entender? Tem 3 oxigênios. Legal? Cada oxigênio tem massa 16. Então, essa massa é de 1 oxigênio. Se tem 3 oxigênios, 3 vezes
16, 48. 48 o quê? Como eu estou pedindo massa molar, e como eu já falei aqui para você, é grama por mol, então 48 gramas por mol. É assim que você vai responder, tá? Então são 48 gramas em 1 mol. Cada mol de O3, que é o ozônio, tem 48 gramas. Vamos para o próximo. CO2. Então agora eu já tenho uma substância aqui com dois tipos de elementos, né? Dois elementos, dois tipos de átomos. O carbono e o oxigênio. Pegando aqui na nossa consulta, ó, o carbono, a massa dele é 12. E a fórmula só tem um carbono. Tá? Não tem nada, está subentendido 1. Então é 12 mais 2 vezes 16. Então nós teremos 12 mais 32. E a massa do CO2, do dióxido de carbono, do gás carbônico, 44 gramas por mol. Ah, mas é só isso o exercício? Só isso. Tá? Ele está pedindo simplesmente o cálculo da massa molar. Então você simplesmente vai fazer o quê? Somar as massas atômicas. Ponto final. Tá? Vamos lá. Letra C. Água. H2O. H2O. Olha só aqui na água. A água tem 2 hidrogênios e tem massa 1. Então, 2 vezes 1. Não precisa nem colocar 1, né? Mas tudo bem, vamos colocar. 1 oxigênio, 16. Então, a massa molar da água, 18 gramas por mol. Simples assim. Ok? Vamos lá, vamos abrir mais uma tela aqui. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Pronto, aí. Próximo. H2SO4. Então, letra D. H2SO4. Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes 1. 1 é a massa do hidrogênio, são 2 hidrogênios. Mais a massa do enxofre, que é 32. Se você tiver dúvida, tá aqui a massa do enxofre. Ok? Mais 4 vezes 16. Então, nós vamos chegar aqui a massa molar do ácido sulfúrico, que é o ácido sulfúrico aqui, 2 mais 32 mais 4 vezes 16, 64. Massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Letra E. H3PO4. H3PO4. Então, olha lá, ó. 3 vezes 1. Esse daqui é o ácido fosfórico. É um dos componentes aí nos conservantes de refrigerante e tudo mais. O fósforo, 31. Aqui, fósforo 31. E 4 oxigênios. 4 vezes 16. Massa molar é igual a 3 mais 31 mais 64. Olha que coincidência. 98 gramas por mol é a massa do ácido fosfórico. Próximo, o hidróxido de bário. O detalhe aqui é o parênteses. Então, a cobrança aqui nesse exercício é a presença desses parênteses. Então, saber aí se você entende o significado desses parênteses aqui. Esses parênteses, o significado deles é o mesmo na matemática quando tem um número fora do parênteses. Ele multiplica todo mundo. Então, esse OH entre parênteses 2 quer dizer que o OH repete 2 vezes. É como se a fórmula fosse essa, ó. BaOH, OH. Só que para não escrevê-lo 2 vezes, a gente coloca entre parênteses. Ok? Então, olha só. Eu tenho que pegar lá a massa do bário, que está aqui, 137. 137.
mais 2 vezes 16, porque são 2 oxigênios, mais 2 vezes 1, porque são 2 hidrogênios. Ok? 137 mais 32 mais 2. 169 mais 2, 171 grama por mol. Então, é isso aí nesse exercício. Ok? Beleza? Tudo bem? Tá entendido aí o exercício? Tá de boa? E aí, o que você achou? Tá? Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, deixe a sua dúvida aqui no comentário. Obviamente, sempre será um prazer responder e te ajudar cada vez mais. No mais, bons estudos!